Na sessão ordinária desta quinta-feira, no espaço de acordo de lideranças, o Conselho Municipal de Direitos da Mulher destacou a realização da 5ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, com o tema Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquista para Todas, que ocorre neste sábado, dia 12. O evento será realizado na Câmara Municipal a partir das 9 da manhã, com palestras e debates durante todo o dia. A conferência tem como objetivo integrar proposta para o fortalecimento e a ampliação de políticas públicas voltadas às mulheres, com foco em diversos setores, na promoção da democracia e da igualdade, além da garantia de voz e representatividade para as mulheres em toda a sua diversidade. Confira a programação e os eixos temáticos no QR Code que aparece na tela. Já a Associação de Psicologia do Nordeste do Rio Grande do Sul apresentou o projeto Resgate, uma iniciativa da associação com apoio do Ministério das Mulheres, com verba proveniente de emenda parlamentar da deputada federal Denise Pessoa do PT, e tem como missão oferecer apoio às mulheres vítimas de violências patrimonial, física, sexual e psicológica, com foco especial na saúde mental e no enfrentamento da violência psicológica. O projeto pretende alcançar até 500 mulheres em situação de vulnerabilidade social por meio de atendimentos individuais, grupos mensais e palestras para a comunidade, conduzidos por profissionais contratadas. Para mais informações, os contatos são 54 99236 9775 ou 99615 9155. Na ordem do dia, os vereadores aprovaram por unanimidade a denominação da Estrada Municipal Cezínio Luiz Portolã, localizado na Sexta Légua. A homenagem reconhece a trajetória de Portolã, falecido em 24 de abril de 2024, aos 89 anos em Farroupilha. Nascido em São Virgílio, interior de Caxias do Sul, ele foi figura marcante na comunicação, na política e na vida comunitária da Serra Gaúcha, em especial em Farroupilha. Fundador da Rádio Espaço FM 100.9, também atuou como diretor das rádios Miriam e Maristela, além de ocupar diversos cargos em Farroupilha. Também foi aprovada uma moção de apoio à ampliação das unidades do Conselho Tutelar em Caxias do Sul, com base nas deliberações da 16ª Conferência Municipal de Assistência Social. A cidade conta atualmente com apenas 2 conselhos tutelares, totalizando 10 conselheiros para atender uma população de cerca de 500 mil habitantes, número inferior à recomendação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que prevê um conselho para cada 100 mil moradores. Os parlamentares ainda acataram a proposta de realização de sessão solene marcada para o dia 16 de julho, em homenagem aos 75 anos do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea de Caxias do Sul, o Grupo Conde de Caxias. Fundado em 1950, tem como missão a defesa antiaérea e participa de ações humanitárias, como nos resgates durante as enchentes no Rio Grande do Sul. Foi aprovado o requerimento de informações sobre as ações da Prefeitura e da FAS voltados à população em situação de rua, com foco nas medidas adotadas durante o outono e inverno. O documento questiona a estrutura de acolhimento, número de vagas, atuação do serviço especializado em abordagem social, integração entre secretarias e os critérios adotados nas abordagens. Também foram aprovados 2 projetos do Poder Executivo. O primeiro trata da reestruturação técnica e administrativa, com o objetivo de garantir maior coerência à legislação vigente, aprimorando a organização interna e para aumentar a eficiência na prestação de serviços da Prefeitura. Segundo o projeto, autoriza a alteração no orçamento para viabilizar a criação de funções gratificadas, os FGs, na recém-criada Secretaria de Gestão Urbana. Essas 18 funções irão permitir a designação de servidores para cargos de direção, chefia, assessoramento e apoio técnico, assegurando o funcionamento adequado da nova secretaria. No espaço do Grande Expediente, o vereador Renato Oliveira, do PCdoB, falou sobre os 30 dias que ficou ocupando a cadeira do partido, na licença do vereador Cláudio Libardi. Ele falou de indicações sobre a mobilidade urbana e também questões da escadaria na rua Humberto de Campos. Prestação de conta, aqui breve, né? Mas também sobre a questão de mobilidade urbana, como tu disseste, mas a questão da segurança também. Então, é uma preocupação constante nossa o que vem acontecendo. Então, essa assistência social, uma psicóloga nas escolas, isso é lei federal, nós precisamos ver o chamamento da Guarda Municipal, que isso é
promessa de campanha da atual administração. Os guardas já estão aí, já fizeram o concurso. Então é uma necessidade muito grande que esses profissionais venham trabalhar. Ontem eu estive lá na escola Caique pela tarde. O incidente foi na parte da manhã. Estive hoje na parte da manhã de novo, 7 e pouco da manhã. Saí de lá quase 8 horas, né? 6 e pouco. Então, eu vejo que essas coisas que vêm acontecendo nas escolas é muito grave. Então, ontem, a minha preocupação era muito grande quando saí de lá. Ontem e hoje, a mesma coisa, repetia. Vários professores dizendo que se continuar nessa situação, eles não iam continuar na escola. No espaço do Grande Expediente, o vereador Daniel Santos, do Republicanos, falou sobre 2 eventos importantes em Caxias do Sul. No dia 11 de julho, às 20 horas, na Casa do Gaúcho, ocorre o lançamento do acendimento da chama crioula pela primeira vez em Caxias do Sul. A cerimônia, símbolo do tradicionalismo gaúcho, será conduzida pela 25ª Região Tradicionalista, com apoio da Prefeitura. A chama será distribuída para os CTGs das 30 regiões do Rio Grande do Sul e irá permanecer acesa durante a Semana Farroupilha. Vai acontecer agora no dia 11 de julho, que é um momento muito importante que nós vamos vivenciar esse ano aqui em Caxias do Sul, que é o acendimento e distribuição da chama crioula, que dá início à Semana Farroupilha no nosso estado. Pela primeira vez em 76 anos vai acontecer aqui na nossa cidade. E a próxima vez só vai acontecer daqui a 30 anos. Então é um momento único que nós estamos vivenciando. E agora, no dia 11 de julho, às 20 horas, na Casa do Gaúcho, vai ser dada a largada, vai ser o primeiro evento de início na cerimônia de lançamento da 76ª geração e distribuição da chama crioula. Então convido a todos os colegas que prestigiem esse evento, que é o primeiro evento ao início dos eventos da Semana Farroupilha. O vereador também falou sobre a primeira corrida pela cura no campus da UX, que ocorre no dia 4 de outubro, com percursos de 2, 4 e 8 quilômetros. A proposta é arrecadar fundos e conscientizar sobre o câncer de mama. As inscrições estão abertas no valor de R$ 159 pelo site www.ticketsesportes.com.br. O evento é realizado pelo Banco de Perucas e Instituto Amigas do Peito e Alma da Serra Gaúcha, com apoio da UX e do Hospital Geral.